Por se tratar do primeiro uso do instrumento, precisamos acessar o menu para configurar o instrumento. Assim, clicamos na tecla Escape. O display indica as opções Leitura, Calibrar e Registros, para consultar as leituras realizadas e armazenadas no datalog do instrumento. Pressione novamente a tecla Escape. O display indica as opções Leitura, para prosseguir as opções de leitura, e Setagem, para configurar o instrumento. Para acessar o menu Setagem, clique em Seleção e, em seguida, confirma a escolha, clicando na tecla Enter. O instrumento solicita a senha padrão. Seleção, Entra e Escape. É indicado o nível da bateria. Em seguida, a escolha do idioma: português, inglês ou espanhol. Com a tecla Seleção, selecione o idioma e com a tecla Enter, confirme a escolha. É indicada a faixa de leitura de 0 a 10.000 ppb. Em seguida, o instrumento solicita a informação de calibração, manual ou automática. Calibração manual é utilizada quando temos uma amostra com concentração de oxigênio conhecida. A calibração manual pode ser realizada de maneira referenciada ou gás. A calibração referenciada é efetuada se houver um padrão ou uma amostra de processo com valor de oxigênio dissolvido conhecido. Assim, essa matriz deverá estar conectada à câmara de fluxo com vazão entre 100 a 500 ml por minuto e com a célula imersa na solução no interior da câmara de fluxo. O instrumento deverá estar ligado e efetuando a medição de oxigênio dissolvido, até que não ocorra mais variações no resultado da leitura. Após estabilização, aguarde de 2 a 3 minutos. Em seguida, efetue a calibração referenciada do instrumento, editando o valor verdadeiro da matriz no instrumento, o qual será corrigido pelo mesmo. Calibração manual gás. Para esta calibração, a câmara de fluxo deverá ser utilizada. Insira a célula na câmara. Conecte o cilindro de gás com mistura gasosa de nitrogênio e oxigênio, sendo que o oxigênio deve estar na concentração desejada. A câmara de fluxo deverá estar conectada ao cilindro de gás, o qual deverá estar sob uma vazão de gás de aproximadamente 500 ml por minuto. Em seguida, efetue a calibração gás do instrumento, editando o valor verdadeiro da concentração do gás oxigênio no instrumento, o qual será corrigido pelo mesmo. Calibração automática. É utilizada quando não se tem as condições de padrão ou amostra de valor conhecida. Calibração realizada em ar, com 100% de umidade. Para esta calibração, deve-se preparar um becker, preferencialmente de forma alta, contendo água em seu volume. Antes de iniciar a calibração, enxague a célula com água desionizada e retire o excesso da água, deixando a membrana úmida. Em seguida, introduza a célula no becker, até a membrana ficar a aproximadamente 5 mm acima da superfície da água. Aguarde alguns instantes e efetue a calibração automática. Calibração em água.
Calibração em água saturada de ar. Para esta calibração é necessário um recipiente de aproximadamente 2 litros ou banho termostatizado. Preencha o recipiente com água. Com o auxílio de uma bomba de aquário ou similar, mantenha o recipiente sob o borbulhamento durante todo o período de calibração, para que este fique saturado de oxigênio. Se possível, termostatize o recipiente à temperatura ambiente e mantenha-o sob agitação. Aguarde 30 minutos para a estabilização do sistema. Então, insira a célula no recipiente até o sensor de temperatura da célula ficar submerso. Por fim, efetue a calibração automática em água. 0. Calibração importante para baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Químico. Calibração de concentração 0 de oxigênio dissolvido com uma solução química isenta de oxigênio. Essa solução, de 0 partes por bilhão, deverá ser preparada com o auxílio de um balão de 200 ml e com o conteúdo do sachê DMS10GZ. Avolume o balão com água desionizada. Adicione o conteúdo do sachê. Agite até completa dissolução e deixe a solução em repouso por 8 horas. Após repouso, transfira a solução para um becker. Em seguida, insira a célula no becker e efetue a calibração do zero químico. – 99,9% de nitrogênio. Calibração utilizando gás nitrogênio com pureza de 99,999%. Para esta calibração, conecte o gás na câmara de transfluência. Em seguida, coloque a célula no interior do recipiente. Abra o fluxo para aproximadamente 500 ml por minuto de vazão de gás. Aguarde cerca de 5 minutos para efetuar a calibração do zero. Salinidade, fator que interfere na medição de oxigênio dissolvido. Quanto maior a salinidade da amostra, menor a concentração de oxigênio dissolvido. Dessa forma, a concentração da salinidade deverá ser informada na configuração, para que o instrumento corrija esse efeito. Consulte o vídeo Operações Básicas, Edição de Valores, para ajustar o valor desejado. Pressão barométrica, fator que interfere na solubilidade do oxigênio em água. Para uma medição exata, é necessário informar a altitude em que ocorrerá a medição, para que o instrumento compense a pressão atmosférica do local no momento. Consulte o vídeo Operações Básicas, Edição de Valores, para ajustar o valor desejado. Coeficiente de temperatura, utilizado para corrigir a variação imposta pela dilatação da membrana da célula. A membrana de 25 micras possui um coeficiente intrínseco de 4,10% por grau Celsius. Caso forem instaladas membranas mais finas ou mais grossas, o usuário deverá setar o coeficiente correspondente à membrana instalada. Consulte o vídeo Operações Básicas, Edição de Valor, para ajustar o valor desejado. Aviso de calibração. É o alarme de calibração periódica do instrumento. Permite ao usuário editar o número de leituras. Ao término desse número editado de leituras, o instrumento retornará ao usuário a necessidade de calibração. Consulte o vídeo Operações Básicas, Edição de Valores, para ajustar o valor desejado. Modo de leitura. Define o modo como são apresentados os valores ao usuário. As opções são Count, Média e Hold. Na forma Count, contínua,
os valores são apresentados de maneira contínua. No modo média, é efetuada a média das leituras. Durante um intervalo de tempo editado pelo usuário. Consulte o vídeo Operações Básicas, Edição de Valores, para ajustar o valor desejado. No modo Hold, é efetuada a leitura durante um intervalo de tempo, também editado, e só será iniciada a próxima leitura pressionando a tecla Enter. Consulte o vídeo Operações Básicas, Edição de Valores, para ajustar o valor desejado. Configurar display. Permite a configuração das informações apresentadas na tela. Bar Graph. Configuração do gráfico de barras relativa à medição. Mínimo e máximo. Permite a edição de valores mínimo e máximo da faixa do gráfico de barras. Consulte o vídeo Operações Básicas, Edição de Valores, para ajustar o valor desejado. Bip de estabilização. Configuração do sinal sonoro da estabilização da leitura. Bip de teclado. Configuração do sinal sonoro do acionamento do teclado. Alarme máximo. Configuração do sinal sonoro para o valor que ultrapassa o ponto máximo da faixa de trabalho. Consulte o vídeo Operações Básicas, Edição de Valores, para ajustar o valor desejado. Alarme mínimo. Configuração do sinal sonoro para o valor que ultrapassa o ponto mínimo da faixa de trabalho estabelecida. Consulte o vídeo Operações Básicas, Edição de Valores, para ajustar o valor desejado. Saída RS-232. Configuração da saída de transmissão de dados. Função impressora. Permite a transmissão de dados para a impressora. Função PC. Instrumento possui protocolo de transmissão Modbus de fábrica. Para atender o protocolo, é necessário que o computador possua o software ou aplicativo de aquisição de dados. Velocidade. Permite a configuração da velocidade de transmissão de dados. Com a tecla Seleção, escolha a velocidade e confirme com a tecla Enter. Modo de impressão. Configuração da frequência de impressão. As opções Cont, Man e Stabs. Pressione a tecla Seleção e na opção piscante, pressione a tecla Enter. Na forma contínua, os valores serão impressos de maneira contínua. No modo manual, os valores serão impressos manualmente pressionando a tecla Enter. No modo estabilizado, os valores serão impressos quando a leitura for estabilizada. Estatística. Configuração da impressão das estatísticas da leitura. Serão exibidos os valores mínimo e máximo, média e desvio padrão. Célula nova. Inicialização da célula polarográfica. Zero químico. Permite ao usuário realizar ou não a calibração do zero químico para a sua célula nova. Esta função permite ao usuário iniciar o procedimento de calibração com o zero químico.
Consulte o vídeo Solução Zero Químico para procedimento de preparo da solução padrão. Confirmada a escolha, instrumento solicita: coloque a célula no zero químico. Uma vez posicionada a célula, pressionamos a tecla Enter e aguardamos a calibração do instrumento. Terminado o zero químico, lave e seque a célula. O instrumento informa: termostatizar. Esta função permite ao usuário realizar ou não a calibração do termocompensador de sua célula nova. Para esta calibração será necessário um recipiente com água, um termômetro ou banho termostatizado calibrado. Utilizaremos o instrumento DM2P e seu sensor de temperatura para aferir a temperatura do sistema. Dentro do recipiente, insira o termômetro e a célula. Em seguida, vá ao instrumento DM4PP e clique na tecla Enter na opção Sim. O instrumento solicita: termostatize célula 25,0 graus Celsius. Aguarde a estabilização da temperatura do sistema. Com o resultado estabilizado de temperatura indicado no instrumento DM2P, informe este resultado no instrumento DM4PP. Consulte o vídeo Operações básicas, edições de valores para ajustar o valor desejado. Siga as instruções no display. Termostatize a 24,1 graus Celsius. Instrumento solicita, por precaução, a confirmação do valor digitado. A letra E indica ao usuário a confirmação da informação pressionando a tecla Enter. Aguarde a calibração e a estabilização da sua célula. Terminada a termostatização, o instrumento retorna ao menu.